Bom dia a todo mundo, bom dia a todos, boa tarde, né? Para quem já almoçou, acho que ninguém almoçou ainda, né? Ou está almoçando aqui durante essa conversa. Queria agradecer aqui imensamente ao Fin4She, a Carol, querida, aí, pelo convite. Acho uma honra estar aqui mais uma vez com essas mulheres aqui super inspiradoras. Eu moderando essa conversa, vou tentar extrair uma mensagem, a melhor mensagem que a gente puder para todo mundo. Vocês sabem que a ideia desse painel é a gente falar um pouco de situação no mercado financeiro, né? E para falar sobre isso, a gente tem aqui a Ana Leone, superintendente de educação financeira da Ambima. Quase que um plantão de dúvidas, né? Eu sei tudo sobre isso, dividir com a gente. A Luísa Arce, que é fundadora da AGF, e ela também faz parte do Board of Directors da Eternit, né? E temos também a Ruth Walter, que é board member da CFA Society Brasil, também trabalha na Bradesco Asset. E eu sou Juliana Larran, sou Bradesco, estou de novo, como eu falei, moderar o painel com essas mulheres incríveis aqui. Falando um pouquinho, para a gente começar, pensei de cada uma se apresentar, falar rapidamente de si, e aí depois eu jogo umas perguntas, o pessoal vai começar a trocar algumas perguntas aqui também, enviar pelo WhatsApp, e aí a gente vai conduzindo dessa forma. Então, eu vou tomar liberdade, já que eu estou com a fala, de me apresentar. Eu sou Juliana Larran, eu agradeço. Eu sou mãe do Antônio, sou esposa do Fábio, sou muito feliz na minha profissão. Hoje sou responsável por toda a parte de investimentos e basicamente da nossa e é a minha responsabilidade que eu estou hoje profissionalmente, tá? Adoro ler, adoro passear, adoro viajar, e vou passar aqui, você democrata, vou ir pela ordem alfabética para não falar que eu escolhi ninguém, e vou pedir para a Ana Leone também se apresentar, falar um pouco de si. Por favor, Ana. Bom, gente, bom dia. Eu sou a Ana Leone, trabalho na Ambima aí há 15 anos, mas trabalho no mercado financeiro há 25 anos, então já faz um tempinho. Sempre adorei o mercado, eu estava assistindo o painel anterior, achei sensacional o quanto falou dessa trajetória nesse mercado, o quanto ele é apaixonante, empolgante, e eu gosto sempre de falar isso. Eu estava em busca de um emprego, acabei caindo no mercado financeiro e descobri uma carreira. Então, é muito bacana estar aqui podendo ajudar novas mulheres a se inspirar também nessa trajetória. Eu sou também casada com o Márcio, sou mãe do Eduardo e da Beatriz, sou também a criadora de um projeto de educação financeira para mulheres que se chama Dinheiro com Atitude. O objetivo é, em todas as frentes que eu possa atuar, como executiva ou como cidadã, contribuir para que as pessoas tenham uma relação melhor com a sua vida financeira e que possam também trabalhar sempre em busca da sua autonomia financeira, que é uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente tem dinheiro, mas a gente não tem autonomia financeira. E eu acho que inspirar mulheres desde muito cedo, a gente aprende a ter as duas coisas. Então, super obrigada pela oportunidade de estar podendo aqui contar um pouco da minha história e trazer um pouco desse olhar da Ambima para essa pauta que é tão importante da qualificação profissional. Novo. Luiz, que eu tive a honra e o prazer de conhecer nas conversas, poder falar um pouquinho de você. Bom, primeiro eu queria super agradecer também, como a Ana disse, a oportunidade de estar aqui contando a minha história, né? Meu nome é Luísa Barsi, eu tenho 26 anos, né? Eu gosto de brincar que 1/3 da nossa vida dizem que a gente passa dormindo, né? O outro 1/3 eu passei vivenciando o mercado de capitais, né? Meu pai é Luiz Barsi, hoje é o maior investidor pessoa física da Bolsa. Minha mãe também trabalhou com o mercado de ações. Então, desde a barriga, praticamente, né, que eu gosto de brincar, que eu vivencio esse mundo de ações, esse mundo de bolsa de valores, né, e, naturalmente, acabei seguindo carreira nisso também. Então, eu sou formada em economia, em contabilidade, né, trabalhei por algum tempo,
em Equity Research, né, como analista CNPI, que é basicamente o que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui hoje. Paralelamente, também, eu represento as posições da família Barsi em algumas grandes empresas de capital aberto, né? Então, hoje, conselheira de administração da Eternit, conselheira fiscal de Banco Santander, né, Klabin, já passei também por STT, Enel, né, e algumas outras grandes empresas aí de capital aberto. E hoje o meu grande prazer, na verdade, é ensinar, né? Eu sou uma das cofundadoras do projeto Ações Garantem o Futuro, que justamente a nossa missão é de desmistificar e democratizar o mercado acionário, né? A estratégia de carteira previdenciária que literalmente garantiu o futuro da minha família lá atrás, né? E a gente espera realmente que possa desmistificar esse universo de bolsa de valores e mostrar que a bolsa é também uma alternativa de empreendedorismo, de complemento de renda, para que no futuro você não precise de governo, não precise de previdência, dependa exclusivamente do seu esforço, da sua poupança, do que você investiu, né? Então, hoje é a nossa missão e também um pouquinho do que vim contar aqui para vocês de como tudo isso me ajudou aí na minha carreira. Legal. Legal, Luiz. Obrigada. Ruth, se puder falar um pouquinho de você? Claro, Ju. Bom, gostaria de agradecer o convite de participar desse painel, especialmente para a Carolina e para a Júlia, do Fin4She. Eu sou a Ruth Walter, eu trabalho no Bradesco também, como a Juliana, mas a gente está em áreas diferentes. Eu estou na Asset, na área de gestão de fundo de fundos. E eu também sou membro do Conselho de Administração da CFA Society Brasil, que é um trabalho voluntário, e eu vou contar um pouquinho mais para frente. Bom, eu sou de Porto Alegre, nasci lá, estudei lá, minha família está lá, fiz faculdade de engenharia elétrica, e durante a faculdade eu participei de um programa de dupla diplomação com a França. Então, eu estudei 2 anos em Paris, na École Centrale Supélec, e foi uma ótima experiência, principalmente para o desenvolvimento pessoal. Então, para quem mal queria um diploma de engenharia, porque desde a época do vestibular eu estava na dúvida entre fazer economia, fazer engenharia, optei pela engenharia e me formei, né? Depois da França eu voltei para Porto Alegre, porque ainda faltava acabar o curso da URGS, e então no final da faculdade eu já sabia que eu não iria querer trabalhar com engenharia diretamente. Eu tinha o sonho de trabalhar em banco. Então, no último semestre, eu participei de diversos processos seletivos de trainee, e felizmente deu certo no Unibanco. A vaga era aqui em São Paulo, então foi por isso que eu me mudei de Porto Alegre para cá. Inicialmente era para ficar 1 ano e estou aqui até hoje. Depois do Unibanco, eu fui para o BTG Pactual, na época era o UBS Pactual, e passei por diversas instituições, grandes, pequenas, entre Pragma, F3 Capital e agora no Bradesco, sempre nas áreas de Private, Wealth Management, Family Office e fundo de fundos. Bom, como o tema aqui são as certificações, eu vou também já contar as certificações que eu fiz, em que momento da minha vida e por que eu escolhi cada uma delas. Então, a primeira foi o CPA 20, que é uma certificação da Ambima, até a Ana vai poder contar mais. Eu fiz o CPA 20 quando eu ainda estava no Unibanco, e por mais que na área lá não era obrigatório, eu vi que muitos amigos meus que estavam nas áreas de investimentos já estavam estudando para o CPA 20, então eu resolvi também já fazer, e foi ótimo, porque daí quando eu fui para o BTG Pactual, essa certificação era obrigatória e já estava tudo em dia. E daí, depois de alguns anos, eu queria voltar a estudar, pensei em fazer uma pós, e daí descobri o CFA, que não era tão conhecido como é hoje em dia. Daí, resolvi fazer o CFA, e uma das vantagens, assim, que não é necessário fazer um curso, né, diferente de uma pós, de um MBA, e comparando custos também é bem mais em conta. Daí, eu fiz o CFA, foi bastante dedicação, 3 anos de estudos, e
Então, tinha já o CPA20, depois o CFA, e depois eu estava na F3 Capital, e eu precisava ter o registro de gestora na CVM, e daí por isso que eu fiz também o CGA, que também é uma certificação da Ambima, que a Ana vai contar mais depois. Bom, vou voltar a palavra para a Juliana. Legal, obrigada, Ruth. Quanta história bacana, né? Eu acho que todo mundo aqui tem diferentes experiências, esse lance da certificação a gente vai abordar, mas eu acho que o estudo, né, isso vai cada vez mais nos alimentando intelectualmente, nos preparando profissionalmente, e acho que nos preenchendo a alma, né, também, trazendo aí um propósito aí para a nossa vida, né, do legado que a gente quer deixar. Obrigada, meninas, aí pela essa introdução. E às vezes a gente tem muito conhecimento, a gente acaba se sentindo até meio insegura, né, quando numa reunião tem ou um homem que se posiciona melhor, uma mulher que se fala melhor, a gente acaba ficando um pouco insegura. E eu acho que a certificação, ela tem o benefício, ela traz uma coisa que é ajudar nesse processo de autoconfiança também, e colocar todo mundo, a gente falou muito disso, né, Ana, de colocar todo mundo no mesmo patamar, né, e quando você está numa posição e você tem uma pessoa que tem exatamente a mesma certificação, você teve o mesmo acesso ao conhecimento de você, então a certificação, ela te dá essa segurança, eu acho que ela vai preparando a gente, principalmente as mulheres que são mais tímidas, têm mais dificuldade de se posicionar, eu acho que ela vai dando robustez aí na hora de você falar, conversar, se colocar e se posicionar, né? E com isso, né, Ana, você que é responsável aí pela educação financeira da Ambima, que a Ambima é o autorregulador, né, do mercado, você pode falar para a gente um pouquinho sobre as diferenças entre as certificações, né, porque tem um monte de certificação no mercado financeiro, mas você fala das mais procuradas aí, e muitas das certificações, elas são necessárias para o exercício de algumas funções no mercado financeiro, né? Então, se você puder falar um pouquinho isso para o pessoal, acho que é legal para entender as diferenças, né? É bem interessante. Bom, primeiro eu adorei conhecer a história de vocês, os detalhes aí. Ruth, você tem morado na França, então já te pôs em outra categoria, porque é demais mesmo, além de ser uma experiência de vida, é um lugar maravilhoso. Então, já fiquei com uma pontinha de inveja aqui, ainda mais agora que a gente não está podendo viajar, né? Mas, enfim. Realmente, as certificações, elas acabam sendo um passaporte para algumas carreiras dentro do mercado em geral. E quando a gente está falando do mercado financeiro, isso não é diferente. É interessante, eu queria só fazer uma introdução rápida de um conceito do que se espera de cada profissional em etapas da vida, né? Quando a gente está começando a nossa carreira, quando a gente olha um currículo, é interessante a gente ver essa formação mesmo. Então, você olha ali a faculdade que foi feita, os idiomas que você conseguiu fazer, que você adquiriu, os projetos que você desenvolveu, as experiências, como a Ruth contou, que você teve. Então, esse conjunto de atributos, eles são muito valiosos quando a gente está no começo da carreira. Quando a gente passa para o segundo estágio da carreira, que é aí a partir dos 35 anos, em que você já ocupa uma posição de gestão dentro das organizações, ou já tem uma certa senioridade, muito se olha o resultado que você traz para dentro da empresa. Então, são os projetos que você foi envolvido, o resultado financeiro que você trouxe para ela, quantos clientes você conseguiu adquirir, rentabilizar. E tem uma terceira etapa, que é já numa fase mais de maturidade da carreira, em que, infelizmente, a gente tem que incentivar bastante também, ou seja, a gente tem que cuidar dessas duas pontas, que é importante as relações que você constrói. Então, são as pessoas que você conhece, quais são as conexões que você pode trazer para o negócio. Então, isso são atributos diferentes, né, que são mais valorizados em cada etapa da vida profissional, e a gente tem que construir essa trajetória desde o início. Então, como a gente está falando aqui para uma plateia de mulheres jovens, as certificações, elas vêm como esse instrumento de preparo, e como a Juliana falou, coloca todo mundo na mesma posição de largada. Então, hoje, na Ambima, a gente tem 4 certificações, e a gente, na Ambima, as nossas certificações, elas são de certificações que são consideradas licenças de trabalho, diferente das certificações que existem, como a do CFA e como a do CFP, que são de distinção, ou seja, aquele selo que você quer se distinguir dos demais. E na Ambima são 2 carreiras, a carreira
mais voltada para o relacionamento com o cliente, e a carreira para administração de recursos de terceiros, que é uma relação mais indireta com o cliente. Então, a mais conhecida é a CPA 10 e a CPA 20, que são as licenças para quem trabalha comercializando produtos de investimento. E depois a gente tem a CEA, que é a Certificação de Especialista de Investimento, que ela faz uma lupa e aprofunda os conceitos relacionados a investimento. E no caso da carreira de gestão, a gente tem a CGA e recentemente a gente lançou a CGE, que também foi uma carreira que veio se desenvolvendo nos últimos anos, que é a gestão de recursos em instrumentos de participações, uma carreira mais de gestão de produtos alternativos e de produtos estruturados. Então, são essas as certificações que são licenças. Então, hoje, quem quiser trabalhar como um gestor, como uma gestora de recursos de terceiros, seja em produtos estruturados ou em produtos mais convencionais, como os fundos líquidos, por exemplo, são essas licenças necessárias para que você atue nesse mercado. Se o interesse de carreira for trabalhar direto com o cliente, assessorando ali o cliente nas suas decisões de investimento, etc., a gente está falando dessas outras certificações. E o legal, assim, que a gente percebe nos nossos números, que cada vez aumenta mais o interesse por certificações. Então, às vezes, uma certificação profissional, ela é um acelerador até mais eficiente do que propriamente um MBA, numa fase de início de carreira em que a gente ainda está adquirindo competências, bagagem profissional, histórico. Então, as certificações acabam sendo esse instrumento que coloca todo mundo no mesmo pé de igualdade ali para competir por uma vaga, por exemplo. Legal, joia. Você sabe que eu não conhecia algumas das certificações, das funções de algumas das certificações. Então, legal. Obrigada aí por dividir. E é muito interessante, né? Vou falar um pouquinho de quando eu vou contratar uma pessoa, ou a gente lá no banco vai olhar um currículo, né? A gente olha sim a parte de certificação. Eu fico dentro de uma área que é uma área mais técnica, por exemplo, dentro do private. Você tem lá o time de advisors, você tem lá o time de produtos, então como é que eu vou falar no limite, né, de planejamento financeiro sem a pessoa ter um CFP? Como é que o meu funcionário vai falar com uma pessoa se ele não tem um CPA 20, se ele não tem a licença para trabalhar? Né? A gente até liguei para a Ana essa semana porque eu precisei de uma ajuda, porque a gente teve uma situação. E muitas dessas certificações você tem semanalmente, né? O CPA 20 acho que é semanalmente, né? Então a gente olha assim. Diária. O CPA 20 é diário? Eu achei que era semanal. É diário, então. Tá vendo? A gente vai aprendendo mais ainda. Então não tem por que o profissional não se qualificar, não se terá, porque a gente. E a hora que a gente pede isso. É claro que isso não define todas as qualificações da pessoa, mas de alguma forma a gente sabe que aquela pessoa sentou, estudou, se dedicou, tem um nível de conhecimento requerido para exercer determinada função, que a gente parte de pelo menos dali, né? Então, a gente usa sim como critério na contratação de profissionais técnicos algumas certificações que são o mínimo que a gente requer para isso, tá? Então, isso também é levado em consideração, como a Ana falou, e eu falo do caso prático, a gente usa mesmo, e tem casos que a gente não contrata, espera a pessoa tirar a certificação, e depois a gente segue com a contratação, tá? Então, eu acho que isso é muito, a certificação é muito importante justamente para nivelar esse conhecimento. E acho que a gente ressalta também, né, que não tem idade, não tem gênero que limitam conquistas, né? Eu acho que a Luísa está aqui para mostrar para a gente que não tem essa, né? Se você quer, você vai atrás, você corre, você senta, você estuda. E eu queria que a Luísa falasse um pouco como é que a certificação, porque é claro, ela já tem um histórico, já conhece a parte de investimentos e tal, mas a certificação é o que, de alguma forma, estampa aí a capacidade dela de seguir com algumas atividades, né? E como é que a certificação te ajudou e pode ajudar, né, as mulheres como um todo no mercado e no espaço de trabalho? Se você puder contar essa experiência, um pouco da tua percepção, seria muito legal. Claro, vamos lá.
Ju, só para contextualizar, né? Eu tinha comentado, eu sempre trabalhei em corretoras, né? Então, a minha primeira experiência de trabalho, vamos dizer assim, com estágio, enfim, foi em corretora com 17 anos, né? E eu comecei ali estagiando na área de research, né? Para quem não sabe, a área de research é a área de análise de ações, né? Então, é nisso que eu me considero boa, é isso que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de analisar ações, mostrar para as pessoas, bom, olha, isso aqui é legal, compra, isso aqui não é legal, vende, né? Basicamente é isso. E aí, em 2017, eu me deparei com um desafio novo, né? E aí, muitas pessoas acabam se perguntando, inclusive são muitas perguntas, não digo nem perguntas, mas são afirmações que acabam chegando em direct, em comentários de vídeos, enfim, que a gente faz no Ações Garantem o Futuro, mas, Luiz, você é filha de bilionário, né? Que desafio que você poderia ter na sua vida profissional? Você praticamente já está com a vida ganha, vamos dizer assim, né? Então, em 2017, eu experimentei um pouquinho dessa narrativa, desse estigma que se cria por trás de herdeiros, né, que acabam se escondendo, enfim, têm vergonha da história de onde vieram, né? Eu tenho o maior orgulho da história do meu pai, né, da onde a minha família chegou, e hoje bato no peito e digo, bom, ao invés de me esconder, não, eu preciso conquistar coisas, não só títulos, mas conquistar coisas que não tenham vindo, né, dessa influência que meu pai tem no mercado. Então, coisas que ele não poderia dar para mim, que eu teria que conquistar com o meu esforço, né? Então, foi a primeira coisa que me motivou a tirar o CNPI, né? A segunda coisa, você só pode recomendar oficialmente ações, né? Não só ações, mas ativos mobiliários, se você for um analista certificado, né? Então, claro, a segunda motivação para o CNPI foi justamente essa, para que eu pudesse fazer isso profissionalmente. E terceiro, 2017 foi um ano muito desafiador para mim, porque foi o ano que eu comecei a minha carreira como conselheira, né? Muito jovem, 23 anos, na época eu tinha acabado de tirar o CNPI, eu era também uma das analistas mais jovens do Brasil. E ali eu me deparei com um desafio que é o seguinte, bom, eu já tinha minha vaga garantida ali, né, meu pai tinha ações suficientes para que eu tivesse sentada no conselho, para que eu estivesse lá representando não só ele, mas também como outros acionistas minoritários, né. O que foi ali o meu grande gargalo? Primeiro, eu era inexperiente, né, então você cai ali em um ambiente em que todos ao meu redor, primeiro, eram homens, e segundo, todos ao meu redor tinham mais de 50 anos. Né? Muito tempo de experiência. E eu lá, jovem, né, insegura, claro. Então, eu comecei a perceber, bom, como que eu vou ser conselheira, as pessoas às vezes não percebem, né? Mas a principal atividade de um conselheiro não é só dar direcionamento estratégico, mas é aconselhar. Que executivo de empresa que vai se aconselhar com uma mulher jovem, né, loira, baixinha, bonitinha, toda assim, né, delicadinha, que executivo que vai dar o braço a torcer e vai pedir um conselho para mim, né? Então, ali eu percebi, bom, eu preciso focar no que eu sou boa. Eu sou boa em analisar ações, mas eu faço isso no sell side, ou seja, eu analiso para corretoras, né, que falam com clientes, que falam com o varejo. Eu simplesmente precisei virar a chave de que, não, eu vou usar o meu conhecimento, eu vou usar o meu título como analista CNPI para fazer exatamente a mesma coisa que eu faço, só que sob outra perspectiva. A perspectiva de dentro da empresa, né? A perspectiva de conselheira. A partir do momento que eu virei essa chave na minha cabeça e falei, não, eu tenho conhecimento para seguir aqui. Eu tive a oportunidade de entrar, isso ninguém vai tirar de mim, só que ficar no cargo, né, ser vista como uma profissional competente, não depende do meu pai, não depende das ações que ele tem, depende das coisas que eu vou fazer, das atitudes que eu vou tomar, né, e das consequências que essas atitudes que eu vou tomar aqui no conselho vão trazer para a empresa. A empresa é um organismo vivo que emprega milhões de famílias, né, e qualquer decisão que eu tomar aqui vai impactar isso, né? Então, a partir do momento que eu virei essa chave, tudo mudou para mim, tudo mudou na minha carreira, né? E as pessoas ao redor também começaram
a pedir conselhos a mim, a realmente vir até mim e falar, poxa, Luiz, o que você acha disso? Você acha que a gente deve seguir por A ou por B? Né? Porque eu tinha propriedade para falar sobre o assunto. Né? Então, onde que eu estou querendo chegar? Ter o título de analista CNPI não fez abrir as portas para mim, né? Eu já tinha as portas abertas, mas me fez ter a confiança, me fez ter a robustez no que eu precisava, né? Aquele punch que eu precisava para falar, não, seguinte, por que eu estou aqui? Não é só porque eu sou filha do Barça, porque eu sou analista, eu entendo de mercado e eu estou aqui com boa vontade para ajudar, para seguir, para que essa empresa tenha perenidade, né? Então, foi nisso que ser analista CNPI me ajudou, né? Então, o fato de eu ter lá o meu nome assinando uma carteira de dividendos, uma carteira recomendada, me ajudou muito e me ajuda ainda, apesar de hoje não seguir mais profissionalmente como analista CNPI, ter o título de analista CNPI me ajuda até hoje nesse reconhecimento que eu preciso ter, que realmente as pessoas falam, não, realmente, se ela é analista CNPI, algum mérito ela tem ali, né? Vou dar alguma credibilidade porque essa menina está falando, né? Então, eu vejo muita gente fazendo certificação como se fosse a salvação do mundo, não é bem assim que funciona, gente. Eu acho que não existe caminho, não existe encurtar caminhos, né? Mas o fato de você ter uma certificação é sim uma diferenciação, né? E é aquilo, é HB, né? Que a gente estava brincando outro dia, eu e as meninas aqui em off, é HB, é horas bunda, né? Se você não sentar, não estudar e não se dedicar, muito dificilmente você vai passar de primeira. Então, foi o que eu acabei fazendo, me dediquei aí 2, 3 meses, só isso, né, só para tirar a certificação de analista CNPI, e acabou dando certo aí. Então, é o conselho que eu digo para vocês, se vocês puderem fazer isso jovens, é melhor, né, porque é o momento que vocês vão ter tempo, é o momento que vocês vão poder quebrar a cara, vão poder ter resiliência para repetir novamente o teste. Então, assim, não desistam, e se vocês puderem fazer isso o mais cedo possível, essa seria a recomendação que eu daria para vocês. Eu estou anotando aqui, porque eu adoro anotar um pouco do que vocês falam, porque eu acho que a gente tem que usar isso, né, para tentar compilar um pouco da nossa conversa. E aí, se eu pudesse resumir aqui um pouquinho do que a gente já conversou até agora, né, qual que é a tua paixão, né? Eu acho que é a reflexão que a gente precisa fazer, né? Dado a tua paixão, né? Quais são as ferramentas para você atingir aquilo, né? Porque para mim, trabalho é paixão, não é? Senão, se é trabalho, é ruim, né? Então, onde está a tua vocação? Onde está a tua paixão? Quais são as ferramentas que estão disponíveis aí para você alcançar e se desenvolver para ir atrás dessa sua paixão, né? E você comentou aí, eu estava até anotando do ambiente masculino, né, e tal, mas a despeito de tudo isso, né, você pegou a tua paixão, você buscou as ferramentas, e eu acho que você está construindo um legado, né, você não deixou por isso mesmo, né, eu acho que a GF é um legado de devolver, e devolver de uma forma muito bacana aquilo que você aprendeu, e as pessoas podem acessar isso e ter essas informações. Então, a Ruth vai falar um pouco depois disso, eu até vou pedir para ela falar, vou provocá-la para ela falar, mas a pandemia nos trouxe tanta coisa, tanto conteúdo de graça, disponível e à mão, que, assim, vamos tomar vantagem disso, né, e fazer, e eu acho que talvez a dificuldade maior agora seja identificar a paixão individual de cada um, porque as ferramentas, elas acabam, na pandemia, elas se multiplicaram, né, elas são muitas, né, então, obrigada aí, Luiz, pelo teu depoimento. E falando com a Ruth, né, a gente falando aqui do CFA, que é uma super certificação, né, a Lu falou aí do HB, e o CFA, ele tem essa história, eu nunca vi ninguém falar assim, putz, foi fácil o CFA, e não é porque, eu já trabalhava com isso e passei no CFA, não existe, né, é HB mesmo, porque é uma certificação que leva muito tempo para a pessoa tirar, né, são anos, 2 anos, né, até conseguir concluir, então requer aí uma dedicação muito grande, né, então só essa dedicação, ela tem que ser levada em consideração, né, não dá para desprezar. E você é membro do board, né, é tesoureira da CFA Society,
esse board tem uma representatividade feminina, né? São 3 entre homens, é pouco, mas é pouco comparativamente, mas já é uma representatividade, é muito legal. E como é que você vê o papel da mulher nessa certificação, né? Quais são os esforços que vocês fazem para engajar e para trazer mais mulheres aí para essa certificação que é tão reconhecida também no mundo aí de investimentos? Certo, Ju, obrigada pela pergunta. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o CFA. O CFA, ele é realmente mais conhecido pela certificação, que é Chartered Financial Analyst, CFA. Mas além da certificação, ele faz também vários projetos, tem diversas iniciativas para desenvolver o mercado financeiro, e uma parte delas é voltada a mulheres. Até para cumprir a missão do CFA Institute, de liderar e desenvolver o mercado financeiro globalmente, promovendo os mais altos padrões de ética, educação e excelência profissional para o benefício final da sociedade. Então, até com base nessa missão, são desenvolvidos projetos, até como o YouWin, que apareceu o vídeo justo antes de começar esse painel. Tem o Research Challenge, diversas iniciativas que têm como objetivo, ora educacional, ora desenvolver melhores práticas, que não tem relação direta com a certificação. Antes de falar do YouWin, eu vou trazer algumas estatísticas que eu acho bacana compartilhar com vocês. Então, globalmente falando, em todas as profissões, as mulheres, elas representam cerca de 50% da força de trabalho. Mas tem as divisões dentro de cada profissão. E dentro do mercado financeiro, as mulheres representam somente 20%. Só para comparar entre médicos, advogados, entre médicos e advogados, tem cerca de 30% de mulheres. E dentro do mercado financeiro são 20%, e se considerar somente os gestores de investimento que tomam decisão de investimento diretamente dos fundos, são somente 10%. Isso das profissões. E agora, falando sobre a certificação CFA, globalmente são 18% de mulheres. Então, no mundo tem cerca de 160 mil pessoas certificadas, das quais pouco menos de 30 mil que são mulheres. Só que isso varia de país para país. Os países que mais têm mulheres, percentualmente falando, então, o país que mais tem mulheres é o Vietnã, com 43%, e seguido da China, Taiwan, Tailândia, Singapura, todos esses têm mais de 30% de mulheres. E o Brasil, ele está pior posicionado no ranking. Aqui a gente tem entre 10% e 11% de mulheres entre as pessoas certificadas. Então, no Brasil, somos 1.200 membros que têm a certificação, dos quais pouco mais de 100 que são mulheres. Eu sou uma delas. Então, com base nisso, o CFA viu que precisava tomar medidas, fazer projetos para incentivar mais mulheres a virem para o mercado financeiro. Então, ele lançou um programa chamado Young Women in Investment, que foi originalmente lançado na Índia, e daí fez tanto sucesso, que daí ele escolheu também o Brasil para ser o segundo país para lançar esse programa. Então, para quem já assistiu o vídeo, já viu que é um programa voltado a jovens universitárias. Então, é o público que está para se formar, está naquele momento de escolher qual carreira seguir. E a gente vai dar um curso de 1 mês intensivo, de curso gratuitamente, que vai ocorrer em janeiro, e vai ser seguido de um estágio de, no mínimo, 6 meses nas principais instituições financeiras aqui do país. Então, os principais bancos estão participando, algumas gestoras independentes também, são 12 parceiros ao total. O processo seletivo já começou, até porque o curso ia ser em julho desse ano, presencialmente, mas por causa da pandemia a gente teve que remodelar, tivemos que adiar, e o curso então vai ser online, e se possível, como vai ser em janeiro, talvez tenha alguns eventos presenciais também. A gente teve mais de 4 mil inscritas, que é um excelente número, e agora a gente está na fase do processo seletivo. No final vão ser somente 35 vagas, então são 35
jovens universitários que vão ter esse curso de um mês intensivo em janeiro e seguido do estágio. Então, todas as meninas vão ter o estágio. O que eu acho muito bacana falar é que esse programa não tem nenhuma relação direta com a certificação. O objetivo é justamente dar maior acesso para as mulheres que estão no final da faculdade, para elas se prepararem melhor para entrar no mercado de trabalho. O curso tem tanto conteúdo técnico, quanto também o que a gente chama de soft skills, para elas desenvolverem técnicas de apresentação, de comunicação, e também vamos ter um programa de mentoria. Bom, essa é uma das iniciativas do CFA para incentivar a entrada de mulheres no mercado financeiro. E uma outra coisa bacana que eu gostaria de falar é o sistema de bolsas. Então, o CFA ele tem bolsas específicas para mulheres. Né? As provas, elas têm um custo que não é tão baratinho assim, é em dólar, então com esse patamar do dólar está ainda mais caro para nós, brasileiros. E o CFA ele dá bolsas, assim, tanto para quem precisa de uma ajuda financeira ou para o pessoal do meio acadêmico, para incentivar professores, por exemplo, a terem a certificação. E uma bolsa é específica para mulheres. Então, para quem tiver interesse, eu sugiro todo mundo a entrar no site do CFA Institute e procurar por Women Scholarships. E acho que vale a pena aproveitar essa oportunidade. E nem no mais, o CFA ele tem bastante interesse, então, em contribuir para que mais mulheres trabalhem no mercado financeiro e também dentro do mercado financeiro se desenvolvam. Então, ele realiza várias pesquisas, papers, tem cartilha também, né, voltada aos empregadores, para demonstrar assim, como que maior diversidade nas equipes, melhora o desempenho e o resultado das empresas. Bom, é isso, Ju. Legal. Não sei se respondi tudo. Não, respondeu bastante, deu um monte de informação. Eu estou aqui com umas perguntas para fazer, mas antes eu queria falar uma coisa, que a certificação, ela ajuda no processo do seletivo, mas ela não te mantém lá, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Então, não adianta você ir lá, tirar a certificação e tá tudo bem, e amanhã esquecer para que aquilo serve, né? Então, como é que eu aplico o CFA? Como é que eu aplico o CFP no meu dia a dia? Como é que eu aplico o CPA 20 no meu dia a dia? O CGA? Quais são as utilidades que essas as certificações trazem? Como é que eu aplico e como é que eu continuo estudando continuamente para manter aquele conhecimento vivo? Porque as coisas mudam ao longo do tempo. Às vezes uma regulamentação muda, um imposto muda, e aí uma certificação que você fez não vale mais. Então, além da certificação, o autoconhecimento né, da tua profissão, claro que o pessoal também é importante, mas da tua profissão, e como é que você retroalimenta aquela certificação e implementa ela no teu dia a dia. Então, é muito importante entender um pouco do que a Ana falou no começo, né, do para que serve cada certificação, também para não estudar em vão e estudar focado aí naquilo que vocês realmente acreditam. Tem uma pergunta aqui que veio da plateia, que é assim, queria saber qual a certificação mais indicada para se trabalhar com gestão de risco. Vou pedir para a Ana responder. Ana, por favor. Olha, não tem uma certificação específica. Lá na Ambima a gente não tem, a gente até discutiu muito sobre isso, é uma atividade que vem crescendo bastante, essa gestão de risco. Hoje, essa é uma posição super relevante, até algumas regulações recentes trouxeram isso como sendo uma atividade-chave. Acho que o próprio CFA, ele cobre um pouco essa questão da análise, como ela precisa ser feita e etc. Então, tem um pouco sobre isso. A CGA também tem um pouco de conteúdo sobre isso, mas não há uma certificação específica. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que a gente tem uma amplitude muito maior de certificações. Para vocês terem uma ideia, a FINRA, que é o autorregulador americano responsável pelas certificações, os Serials, que são as mais conhecidas, eles têm muitas certificações, né?
90% do contingente deles se concentra em 4, 5 certificações, mas eles têm, assim, uma fragmentação bastante grande, porque é um traço cultural importante, que eu também gostaria de reforçar, aproveitar que eu estou com a fala aqui. Quando a gente olha, assim, as estatísticas nossas, a gente percebe que as pessoas também acabam buscando a certificação por obrigação, e não como sendo algo que vai acrescentar conhecimento para elas. E uma certificação, ela tem várias etapas, o exame é uma das etapas. Então, a gente tem lá o preparo, que é o que tanto o Luiz quanto a Ruth comentaram, você às vezes se dedica anos, né, tem que focar para... É ali que você vai ter a aquisição do conhecimento necessário para comprovar esse conhecimento no exame. Passou aquilo, né, a gente atesta que você tem aqueles conhecimentos, mas a educação continuada, que é o que você trouxe por último, Ju, é muito importante, porque não basta a foto, tem que ser o filme sempre atualizado. Então, ele é um documentário da sua vida profissional, então sempre você tem que estar estudando, olhando o que mudou, se atualizando, que é tão ou mais importante do que o próprio exame. E também, em geral, as certificações, elas trazem códigos de conduta, linhas de conduta que precisam ser seguidas, e isso também é super relevante. Então, você tem que pensar em todas essas etapas. E olhar isso não apenas como uma obrigação, porque daí quando a gente olha lá nos números da Anbima por gênero, o que a gente percebe? As certificações mais de entrada, que é o caso da CPA 10, por exemplo, o número de mulheres é maior. Então, a gente olha, eu estou até com as estatísticas aqui na mão, a CPA 10, ela tem aí um número de 53% são mulheres, versus 47% de homens. Quando a gente passa para a CPA 20, isso já se inverte, porque é uma certificação que ela já tem um grau maior de sofisticação sobre a mesma temática. Só 44% são mulheres. Quando a gente parte para a CEA, que é uma mais especializada em investimentos, isso cai para 32% de mulheres. E quando a gente olha para a CGA, 7%. Então, o número é menor até que o CFA. Então, o que eu quero trazer com esses dados? O conhecimento está ali. Não tem barreira alguma para você fazer a sua certificação. Você não precisa estar empregado, você não precisa estar exercendo a função. Ela é um conhecimento prévio. E quando a gente olha aqui os dados, a gente percebe que as mulheres não estão indo atrás. Então, tem que ir atrás, acho que tem que buscar. A gente não pode se colocar nessa posição de que, putz, é muito difícil, eu não vou conseguir, esse auto-julgamento que a gente tem. A gente compete com outras coisas, principalmente quem já é mãe, tem a questão da maternidade, tem a questão de outras funções que a gente vai adquirindo, mas tem que dedicar um tempo, é o OHB mesmo, gente, saiam daqui com essa expressão para a vida, que é isso que vai fazer com que vocês se posicionem no lugar que vocês querem. Então, o conhecimento está ali disponível, porque a gente nunca sabe o que vem primeiro, né? E aí pode ter perguntas assim, poxa, mas só tem poucos gestores, como a Ruth trouxe, no mercado, que tomam decisão. Ok, mas tem poucas mulheres preparadas para ocupar essa posição hoje. Então, hoje, se tiver, sei lá, 1.000 vagas para serem gestoras de ativos no mercado, talvez não tenham mulheres suficientes, porque os números da certificação mostram que não tem mulheres habilitadas para isso. Então, fica aqui o recado, gente, que o conhecimento está ali, as certificações todas, elas são requisitos para exercer uma função, mas elas não são um impeditivo que vocês busquem ela espontaneamente, e aí, em pé de igualdade, todo mundo ali no mesmo ponto de largada, aí é tudo que a Luísa trouxe, que eu fiquei encantada, que é isso, te põe ali, mas depois, é muita dedicação, é saber qual é o seu unique, ou seja, no que você é bom e o que você vai focar para poder se diferenciar dos demais e traçar seu caminho. Joia, obrigada, Ana. Tem uma pergunta aqui falando um pouco de certificações para entrar no mercado financeiro na área de investimentos. Sei da Ancor, mas não sei se é o ideal. Eu vou tomar a liberdade de pegar essa daqui, vocês fiquem à vontade de me complementar, por favor. Assim, eu acho que investimentos é uma coisa muito ampla, né? Desde você conversar com o cliente, tem o CPA 20, que você tem que ter requerimentos básicos, dentro de uma estrutura de private bank, você tem o CFP, dentro de uma estrutura de agente autônomo, você tem outras certificações que você pode tirar.
Então, eu tentaria ver primeiro aquilo que você gosta e o que você gosta de trabalhar, e aí sim buscar essa certificação específica, tá? Lá no meu mundo de investimentos, o mínimo que a gente pede é o CPA 20 e o CFP. O CFA seria um super plus. A gente gosta e tem gente na equipe, estimula que as pessoas façam essa certificação. Mas eu acho que é uma questão de maturidade profissional e de conhecimento. À medida que você vai tendo, você vai galgando as novas certificações, porque requer tempo, requer dedicação, requer investimento, né? Requer aí um trabalhinho para tirar essas certificações. Não sei se essas meninas querem complementar. Eu acho que você falou, se eu puder complementar, né? Falando um pouquinho sobre o CNPI, oficialmente você, para ganhar dinheiro com isso, seria como analista, né? Para mim, me trouxe algumas outras, não digo competências, mas me ajudou a desenvolver experiência em algumas outras áreas. Então, por exemplo, administração de recursos, você vê um pouco ali de investment banking, finanças corporativas, relações com investidores, né? Além das operações nos mercados financeiros e de capitais, né? Então, falando um pouquinho sobre a prova, ela é dividida em 2 fases, né? Que é a primeira, que é o conteúdo brasileiro. Então, ali, você vê praticamente tudo sobre o sistema financeiro nacional, né? É o basicão, vamos dizer assim. Então, mercado de capitais, renda fixa, governança corporativa, derivativos, conceitos econômicos, né? E aí vem a fase do conteúdo global, que também é dividido em 2 matérias, aí sim mais específico, que é análise, né, avaliação de ações, enfim, mais para a parte de finanças corporativas mesmo, e a segunda parte, que é contabilidade financeira. Então, é uma certificação que você precisa de conhecimentos amplos, vamos dizer assim, né? Então, pode ser uma boa preparação para um CFA futuramente, né? Que é, enfim, também uma certificação muito bem vista no mercado, como a Ruth falou, temos poucas mulheres aqui no Brasil, né? Então, o CNPI pode ser aí uma porta de entrada, que na minha opinião, é um certificado, assim, bem robusto, né? Que você vai ter que se dedicar e vai te dar esse preparo para evoluir aí nesse mundo de certificações. Legal. Acho que a gente está estourando no tempo aqui. Eu queria fazer eu queria pedir para cada uma de vocês deixar uma mensagem bem breve para esse time aí o pessoal que está ouvindo a gente. Alguma coisa muito rápida que foi muito importante para vocês ao longo da carreira, alguma dica, alguma coisinha que vocês queiram deixar aí de mensagem. Vamos começar ao contrário agora, para ser honesta. Ruth, começa você primeiro. Tá certo. Bom, como mensagem, eu diria assim para todo mundo que está aqui nos assistindo, principalmente para as mulheres que estão no início de carreira, irem atrás dos seus sonhos e se dedicarem ao que gostariam de fazer, sem preconceitos. Acho que tem muito espaço para a gente se desenvolver em diversas áreas. E é isso, assim, vai atrás dos seus sonhos e estude, se dedique. As certificações ajudam muito nisso, acho que tanto pelos conhecimentos, quanto também pela certificação em si, e para dar maior segurança para se expressar e se desenvolver no dia a dia. Joia. Luiz. Olha, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu acho que para Luiz e garota lá de alguns anos atrás, de 5 anos atrás, eu diria, meninas, não deixem ninguém dizer que vocês não são capazes, que vocês não vão chegar lá, né? Então, estudem, corram atrás, não tenham medo de começar de baixo, né? Eu vejo muita gente, poxa, mas eu quero largar tudo, quero ir para o mercado financeiro, mas aí eu vou ter que começar de baixo, ganhando pouco. Então, assim, se você ama, se você gosta de mercado financeiro, não tenha medo de começar de baixo, até que você desenvolva as competências, até que você se desenvolva, enfim, nesse mercado, e não tenha medo. Se você gosta disso, se jogue, vá atrás, e certificação é sim uma boa oportunidade de você se destacar e fazer isso. Então, não tenham medo, se vocês amam o mercado financeiro, tentem, pelo menos tentem. Ana.
Bom, eu vou dizer o seguinte, quando eu comecei no mercado financeiro, eu venho da área de comunicação, eu nunca tinha pensado, imaginado trabalhar nesse mercado, então vocês imaginam o gap que eu tinha para poder me manter nele. Então, o meu recado, e foi o que eu fiz, e deu certo, eu estudei muito, muito, muito. Eu fiz todos os cursos que tinham disponíveis, eu ficava até meia-noite, ia de ônibus para o centro da cidade aqui de São Paulo para fazer os cursos que a Bolsa oferecia. Na época era a BMF, a Bovespa, eu ia nos dois, eu ia nas associações que tinham cursos, não tinha certificação naquela época, eu estudei muito, mas isso só foi 50% do que eu precisava. Os outros 50% é coragem, porque se a gente também só fica se preparando e fica contemplando as nossas possibilidades, a gente não avança. Então, é 50% de muita dedicação e 50% de muita coragem. E a gente vai quebrar cara, vai errar, vai falar bobagem, mas eu acho que, às vezes, a gente acredita, e já me fizeram essa pergunta, como que a gente se prepara para tal coisa? Como é que você se preparou para as posições que você assumiu? Nenhuma delas eu estava pronta o suficiente, mas eu tive coragem de assumir e me preparar durante. Então, obviamente, que a gente tem que ter uma bagagem, essa bagagem é importante, e as certificações, elas vão te dar isso, mas se a gente também não tiver coragem, a gente não consegue dar o primeiro passo e nem todos os outros passos que a gente precisa dar nessa maratona profissional. Eu acho que é isso aí, né? Eu também, quando comecei falando aqui, já até para encerrar, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei num ambiente muito masculino, sempre foi assim. Eu nunca me abati, eu nunca me derrotei, eu nunca me senti assediada, eu nunca me senti diferente e nunca deixei de ser igualmente reconhecida, porque sempre fui muito firme nas minhas posições, sempre estudei muito, fiz MBA, fiz mestrado, fiz as certificações necessárias, continuo aprendendo. Acho que a gente vai ser desafiada a vida inteira como mulher, por nós mesmas, né? Eventualmente, quando a gente acaba se tornando mãe, meu filho passa aqui de vez em quando, vocês não reparem, mas quando a gente acaba se tornando mãe, a gente se questiona muita coisa, então a gente acaba se perguntando, né, o que eu quero ser quando meu filho crescer, né? Eu quero ser exatamente isso. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é no sentido assim, a vida, ela começa para a gente depois da nossa zona de conforto. Então, saiam da sua zona de conforto, corram atrás, que o resultado vem. Eu não acredito em sorte, eu acredito em preparo e oportunidade. Se vocês estiverem preparadas e a oportunidade aparecer, ela certamente será de vocês. Então, com isso, eu vou encerrar aqui o painel. Queria agradecer imensamente, agradecer Júlia, agradecer Carol, por essa iniciativa linda do Fin4She, é muito bacana poder participar e contribuir para esse legado incrível que vocês vão deixar aí de informação e conhecimento para essa turma toda. Obrigada, gente, e tenham aí um bom evento para todo mundo. Um beijo.